Muito bem, pessoal, muito bem, vamos retornar, tá bom? O nosso capítulo 3. Cadê os irmãos? Retorna. Vamos esperar os irmãos retornarem aí, tá bom? Isso, Claudirene, vamos retornar aí. Deu tempo de correr, bebeu água, voltou, deitou no sofá, só não pode cochilar, só não pode dormir, viu? Vamos pro capítulo 3, capítulo 4 e depois a gente fala do 5, tá bom, pessoal? Tá gostosa a nossa aula, tá bom? Eu quero só pedir para vocês que vocês continuem comentando, tá? Continuem participando. Nós estamos com 11 alunos assistindo aqui, então vamos aumentar esse número aí. Cutuca aí o irmão do IBAD aí, vai, irmão, cadê você? Hoje é sexta-feira, você já parou o trabalho, já parou de trabalhar, vamos para casa e assistir o IBAD, tá? Não tem programa melhor para fazer na sexta-feira à noite do que assistir o IBAD. Eu duvido que você ache alguma coisa melhor do que o IBAD para você realizar na sexta-feira, tá bom, pessoal? Então vamos lá, capítulo de número 3, vamos falar aqui da hermenêutica, literatura poética e dos profetas. Deus abençoe os irmãos que estão retornando comigo. É sinal que vocês não vão me abandonar e não vão me deixar sozinho, falando sozinho, tá? Hoje tá silêncio aqui em casa, o pessoal foi para a igreja, aqui em Divinópolis, pessoal. A prefeitura liberou os cultos. Então, a partir de hoje, as igrejas estão autorizadas a voltar com os cultos. Então, estamos tendo ensaio hoje do grupo de louvor, amanhã tem culto da mocidade, domingo escola dominical, à noite culto. Então, ore para que Deus abençoe Bom Despacho, e segunda-feira tem IBAD aqui, né? Ore para Deus abençoar vocês aí em Bom Despacho, para o prefeito analisar a situação com carinho e liberar a volta dos cultos na igreja, e assim a gente volta, né, a fazer o nosso IBAD toda sexta-feira aí presencial, rever os irmãos. E Deus está nos livrando aí dessa pandemia, tá, irmãos? Deus está nos livrando grandemente aí. Então ore para que Deus abençoe, que os cultos voltem aí também. A Divinópolis está voltando hoje com decreto, mas eu acredito que Deus vai continuar dando vitória. E o povo está uma expectativa tremenda aqui em Divinópolis para esse retorno de hoje. Mas vai ser benção. Então ore para Deus abençoar aí também, para a gente retornar com o IBAD aí. Capítulo 3, gente, vamos lá. Pegou o papel e a caneta aí, o livro? Hermenêutica na literatura poética e dos profetas. Agora vai ficar gostoso de falar. Nós falamos das leis, nós falamos da narrativa, agora nós vamos falar da literatura poética e dos profetas. Eu estou um pouquinho assim demorando a ler, pessoal, porque eu estou trabalhando na gráfica com o meu irmão, então eu fico em frente ao computador o dia todo. E aí chega de noite aqui, eu estou com uma dificuldade para ler, esqueci meu óculos no carro, então não dá nem tempo de eu correr lá e pegar. Mas a gente vai chegar lá, tá? Então, ao invés de quando vocês verem eu demorando a ler aqui, é por causa disso, porque o óculos ficou para trás e tá cheio de luz aqui, não está me ajudando. Mas enfim, vamos lá. Então, pessoal, para a gente entender, no Antigo Testamento tem uma composição de livros poéticos e profecias. Nós vamos falar dos livros proféticos agora. 16 livros proféticos. Embora os profetas em algumas ocasiões tenham se utilizado da poesia para transmitir suas mensagens, procuraremos fazer uma distinção atentando para as divisões básicas do Antigo Testamento. Então, pessoal, nós precisamos dividir as poesias. Nós temos o livro de Jó, o livro de Salmos, o livro de Provérbios, o livro de Eclesiastes, o livro de Cantares e o livro... esses 5 livros são os livros poéticos. Jó, Salmos, Provérbios, Cantares e Eclesiastes. São 5 livros poéticos, tá? Lá na frente nós vamos estudar sobre isso. Tem um livro no nosso curso só sobre os livros poéticos. Mas nós vamos falar um resuminho aqui como é que a gente interpreta eles. Então preste atenção, tá? Para que você não erre nessa interpretação, tá bom, pessoal? O meu celular hoje aqui, não estou conseguindo, a internet está ruim aqui em casa, e eu não estou conseguindo carregar o áudio aqui. Então no final da aula aqui eu vou mandar o áudio para vocês, tá bom? Então o pessoal do grupo aí, se alguém questionar aí que não está chegando o áudio aí, avisa para eles, porque minha internet hoje está bem ruinzinha, mas no final da aula eu vou postar todos os áudios aí e vai dar certo, tá bom, pessoal? Estou com o telefone emprestado aqui hoje. Então vamos lá. A poesia era uma forma de decorar o texto. Então por que o povo judeu gostava muito de usar poesia? Porque era mais fácil para decorar. Quando vocês declamam a poesia, você decora mais fácil. Se você começar a ler Machado de Assis, se você começar a ler vários livros poéticos aí, você vai ver que você vai ter facilidade de decorar. Carlos Drummond de Andrade. Então é mais fácil de decorar a poesia. Mas enfim, o poema era utilizado nas culturas orientais como meio de preservar a história dos povos. Em Israel a poesia era apreciada como meio de aprendizagem. Tá? Estou na página 73 aí, pessoal.
A composição dos poemas se dava por meio de um ritmo chamado métrica e de uma estrutura chamada paralelismo. Vou repetir. O ritmo era um ritmo chamado métrica, tá? Que é um dificílimo de cantar a métrica, dificílimo esse ritmo, tá? Os tocadores de plantão aí, cadê o pessoal que toca aí? Não tô vendo ninguém que toca participando das aulas aí, né? Os bateristas, os guitarristas, sumiu todo mundo, né? Mas daqui a pouco a gente volta aí, em nome de Jesus. Mas, para vocês terem ideia, o ritmo era métrica, que dificílima de tocar, exigia muitos instrumentos. Só para vocês terem ideia, Davi era muito exigente com o coral. Davi, no seu tabernáculo, ele era muito exigente com o coral. Davi tinha 4.000 cantores. Esses 4.000 cantores, e dentre cantores e instrumentistas, cada um, ele tinha 3 grupos divididos, cada grupo na mão de um regente. Tá? Então você vai ver o Davi escrevendo o Salmo de Davi para o regente Mor, que era o primeiro regente. Então, nesse salmo, às vezes vai aparecer lá no título algumas bíblias, que gostam de falar mais dos originais, vai aparecer assim, ó, Salmo de Davi tocado com panderolas, tocado com esse tal de instrumento. Então, as músicas de Davi eram músicas no ritmo métrica, que era muito difícil também de interpretar. Tá? Além disso, a estrutura era paralelismo. Bom, vamos entender essa estrutura, vamos entender esse negócio aí. Tá? Sabemos que a música era difícil. Por exemplo, Davi tinha uma harpa. A harpa de Davi era única. A harpa de Davi era diferente. Quando Davi compõe o Salmo 23, ainda estando nas colinas de Moabe, ainda estando pastoreando as ovelhas do seu pai, Davi compôs o Salmo 23, Davi não era nem rei ainda. Então ele vai compor isso lá nas colinas de Moabe. Davi confeccionou um instrumento, uma harpa de 10 cordas. Não se viu harpa naquela época semelhante a de Davi. Então Davi era um cantor mor, Davi era um cantor de primeira, tá? Um instrumentista nato. Então ele entendia de música, era exigente, pegava no pé mesmo do coral. Asaf tinha que reger a gente que conhecia música mesmo, tá, pessoal? Então porque o ritmo era difícil. Você já viu os judeus cantando? Você já viu o judeu cantando um louvor? Como é que aqueles louvores de judeu, aquele ritmo mais esquisito, que ninguém consegue cantar, ninguém consegue acompanhar? Já viu aquele ritmo israelita, como é que é diferente? Então é muito difícil tocar uma música judaica, tá? Por causa disso, por causa da metodologia chamada métrica. Além disso, a estrutura musical, a estrutura dos poemas não era como nos nossos dias de hoje. Era pelo menos, vou citar pelo menos 2 aqui, mas existe mais, tá? Existe mais formas de literatura poética de Israel, mas o autor que vai citar 2, eu vou citar a terceira para vocês, tá? Então vamos lá. A primeira forma é chamada de paralelismo sinônimico. Meu Deus, o que é isso? Paralelismo sinônimico, que coisa difícil é essa? É quando o autor, pessoal, usava o termo de sinônimo, tá? Por exemplo, no Salmo 114:1, quando Israel saiu do Egito e a casa de Jacó de um povo bárbaro. Qual que é o sinônimo aí das palavras? Israel é sinônimo de Jacó. Tá? Até porque quando Deus troca o nome de Jacó, põe o nome de Israel. Então Israel é Jacó. E Egito é o povo bárbaro. Então olha o sinônimo aí. Então a gente chama isso de paralelismo sinônico. O que é o paralelismo? É a forma de escrever em 2 linhas. Eu faço uma primeira linha e coloco o que eu estou querendo dizer. Quando Israel saiu do Egito. Na segunda linha, eu repito o mesmo sentido, a mesma forma, o mesmo dizer, só que em palavras diferentes. Quando Israel saiu do Egito, a casa de Jacó de um povo bárbaro. Então paralelismo é isso, é escrever em linhas, paralelismo, paralelo, uma linha debaixo da outra, parecida uma com a outra. Isso é paralelismo. Tá? E paralelismo sinônimico é quando eu tenho palavras parecidas umas com as outras. Sinônimo, né? Um sinônimo. Israel, Jacó, Egito, bárbaro. Tá? Povo bárbaro. Isso é chamado de paralelismo sinônimico. Então, pessoal, quando você lê nos Salmos, quando eu ministrei essa matéria aqui em Divinópolis, o pessoal lia os Salmos e mandava tudo para mim. Eu estou pregando, estou lendo aqui, estou interpretando aqui, estou conseguindo interpretar. Então, quando você terminar a aula hoje, pega os livros de Salmos, o livro dos Salmos, e leia alguns salmos e tente adivinhar. É gostoso fazer isso, pessoal. É gostoso fazer isso. Em vez de quando eu faço isso aqui, tá? Sempre que eu ministro essa matéria aqui, eu passo o restante da noite
né? Fica uma parte aqui, lendo o Salmo, tentando descobrir aqui, né, a interpretação. Você quer fazer o teste, se você está aprendendo a interpretar com a hermenêutica? É agora. Pega o livro de Salmos e tente achar aí um salmo de paralelismo sinônimico. Tá? Outra forma, além do paralelismo sinônimico, era o paralelismo antitético. O que é a palavra antitético? Anti significa tese. Tá? Aliás, anti significa oposto, contra. E tético, que vem de tese, posição. Então, o que é um paralelismo antitético? É um paralelismo contra posição. Então, por exemplo, no Salmo 30, verso 5, eu vou achar isso. Tá? Pois a tua ira dura só um momento, mas no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. É mais ou menos o que a gente entende hoje no português de antônimo. Ao contrário, noite, dia, amor, ódio, né? Paz, guerra. Então eles usavam muito essa questão do antitético, tá? No paralelismo. Escreve uma linha, coloca lá, a tua ira dura só um momento, tá? Ira, tá? Com vida, tá? Comparando ira com vida aqui, ó. Mas no seu favor está a vida. Ira, favor, tá? O choro pode durar uma noite. Choro, noite, alegria, antônimo de choro, de tristeza, né? Noite, antônimo de manhã, ou antitético, o contrário. Então é gostoso quando a gente lê os salmos e entende isso. Você quer ver um salmo que o pessoal gostava muito de ler, lá no povo judaico, é aquele que diz assim, eles falam uma frase, um paralelismo, né? Eles falam uma frase e diz assim, porque a sua misericórdia dura para sempre. Tem um salmo, me fugiu a memória o número dele aqui, se alguém me lembrar dele aí, me ajuda, por favor. Porque a sua benignidade dura para todo sempre. É um salmo longo, né? Que toda hora repete. Quando a gente lê esse salmo na igreja, a gente lê a primeira frase e pede o pessoal para repetir, porque a sua misericórdia dura para todo sempre. Então era um paralelismo. Tá? Além do, a autora aqui registrou, né? O autor aqui registrou, a Doris Lemos registrou paralelismo sinônimico e paralelismo antitético. Mas em outros livros de hermenêutica, outros autores de hermenêutica, você vai encontrar o antitético sinônimico também, que é um sistema mais complicado de interpretar. Tá? É um sinônimo de antitético, que é quando o autor vai usar, por exemplo, Davi usava muito isso. Ah, Senhor, o Senhor me levou meus pés à morte, eu estou triste e o Senhor me levou à morte, laços de angústia me consomem. Isso é antitético sinônimico. Tá? Então é um negócio assim bem complicado. Por isso, pessoal, que os livros dos Salmos não pode ser lido aleatoriamente. Tá? Não pode ser lido aleatoriamente. Por quê? Porque o pessoal nós temos o costume, né? Ganhou uma oportunidade de última hora, corre no Salmo. Vão recorrer a um Salmo. Salmo, pessoal, quando é interpretado, é fantástico. Leia o Salmo, o Cântico da Romagem, que a gente fala que é um livro, é um livreto, é um saltério dentro do Salmo. Que quando a gente fala dos cânticos de Romagem, os cânticos dos degraus, né? Dos degraus. Os degraus não, dos degraus, né? Do Salmo 120 ao Salmo 134, que é quando o povo de Israel saía da sua terra, os que moravam fora de Israel, né? Saíam da sua terra, que morava fora de Jerusalém, saíam da sua terra e ia até Jerusalém para cultuar a Deus. Então eles vão andando e vão cantando esses salmos. Alguns dizem que alguns historiadores falam que esse salmo é o Salmo dos Cânticos de Romagem, porque eles cantavam no meio do caminho. Outros falam que é o cântico o número de degraus da escada do rei, né? Mas enfim, a interpretação correta aqui, pessoal, é de quando eles saíam da sua terra e iam até a Jerusalém adorar a Deus. Então eles tinham uma longa caminhada. O Salmo 121, por exemplo, ele vai orar dizendo assim: o Senhor, eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Quando você lê ali, eleva os olhos para os montes, é porque quando eles iam da cidade onde eles estavam até Jerusalém, passavam por alguns vales. E esses vales eram cercados por montanhas, e nessas montanhas tinha fendas. Quando uma montanha encostava na outra, tinha uma fenda, um buraco ali, uma fenda. E geralmente ali ficava coiotes, ficavam ladrões, ficavam animais ferozes, tudo escondido na fenda, esperando que passasse alguém para eles atacarem. Então quando o hebreu, o judeu, chegava nesse vale e olhava assim: puxa vida, eu vou ter que atravessar esse monte. Aí ele dizia: leva os olhos para o monte, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. E atravessava esse vale com essas montanhas, cantando esse louvor,
para louvor de proteção. Então o Salmo 120 começa nessa peregrinação e o Salmo 134 termina quando eles entram dentro da igreja cantando: bendizei ao Senhor, vós todos os servos do Senhor, que assisti na casa do Senhor nas horas da noite. Salmo 134, verso 1, 2 e 3. Então eles interpretam esse cântico de romagem como um saltério dentro do Salmo. Então é fantástico, pessoal. Tá? Salmo 46, Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro. São 11 versículos, né, do Salmo 46. As pessoas lêem esse salmo aleatoriamente. Esse salmo mostra as três formas, né, a onipotência, a onipresença e a onisciência de Deus. Deus é, Deus está, Deus faz. Então quando você pega esse salmo para interpretar, você monta a mensagem. Cadê o Guilherme? O Guilherme que é bom para montar mensagem. Claudirene gosta de montar as mensagens de poder aí para pregar em Moema, na região aí. Então pega esse Salmo 46 aí e prega isso. Onde o Salmo 46 você vai achar os 3 atributos principais de Deus: onipotente, onisciente, onipresente. Deus é, Deus faz, e Deus é, Deus está e Deus faz. Coisa tremenda, irmão, se estudar os Salmos, tá? Então, isso é livro poético, tá? Isso é livro poético. A literatura poética é composta de poemas musicais, tá? A maioria desses poemas musicais apela para as emoções. Então eles vão cantar tentando tocar o emocional do seu ouvinte, né? O poema musical não pode ser interpretado de forma literal, tá, gente? O poema musical não pode ser interpretado de forma literal. Vou explicar por quê. Tem um salmo de Davi, Salmo 18, versos 6 e 8, que Davi fala assim, ó: na angústia invoquei ao Senhor e clamei ao meu Deus. Desde o seu tempo ouviu a minha voz. Aos seus ouvidos chegou o meu clamor perante a tua face. Agora presta atenção na forma que Davi vai citar aqui o que Deus fez. Então a terra se abalou e tremeu, e os fundamentos dos montes também se moveram e se abalaram. Porquanto se indignou, das suas narinas subiu fumaça, e da sua boca subiu fogo que consumia, carvões se acenderam dele. Se você interpretar esse salmo de forma literal, você vai achar que Deus é um dragão que cospe fogo pela boca e solta fumaça pelo nariz. Fala, puxa vida, Deus é um dragão que pisa na terra e faz tremer. Não, eu não posso interpretar esse salmo de forma literal. Ele está comparando esse evento que ele está falando aqui, comparando ao poder, a ação de Deus na vida dele. Ele pediu livramento diante dos inimigos, Deus agiu e abençoou ele, interferiu e ele venceu seus inimigos. Então o que ele está falando aqui? Que a terra tremeu, fumaça saiu pela narina, carvões se acenderam dele. Irmãos, Davi viu um vulcão. Provavelmente Davi chegou a ver durante a sua trajetória, nas suas viagens, ele chegou a ver um vulcão em erupção. Provavelmente ele viu alguma coisa em erupção. Não sabemos se é grande ou pequeno. Ele viu um vulcão soltando fumaça, pedras de carvão, de pedras afogueadas, né? Então ele comparou aquilo ali com a ira de Deus. Então eu não posso interpretar esse texto como literal, tá? E dizer que Deus vai cuspir fogo pelo nariz, vai soltar fumaça, fogo pela boca, vai jogar carvão em cima do povo. Aí não posso fazer isso. É uma música, tá? É uma canção e eu preciso interpretá-la de forma musical para que eu possa entender. O leitor dos Salmos não pode interpretar literalmente esse cântico do salmista. Na verdade, Davi entoa esse cântico ao Senhor pela vitória sobre os inimigos e utiliza termos da poesia para relatar como se deu a intervenção do Todo-Poderoso. Ele está tentando mostrar a grandeza de Deus. Então, pessoal, quando você lê os Salmos, procure interpretar os Salmos de forma, nessa figura de linguagem aí, usando, né, essa interpretação, o paralelo sinônico e o antitético, que você vai ver que você vai conseguir achar o verdadeiro significado. Tá entendendo, pessoal? Tá dando para entender aí? Vocês estão muito caladinhos. Manifesta aí, faça pergunta, gente, faça comentários, tá? Em nome de Jesus. Deus abençoe os irmãos do Engenho, de Moema e de Bom Despacho. Vamos orar para o IBAD voltar logo aí, pessoal, tá? Livrar vocês dessa pandemia aí, todos nós, né? E a gente retornar em nome de Jesus. Página 75 ainda, falando aqui do vocabulário da leitura poética. Deixa eu dar uma acelerada aqui, porque esse capítulo é grande, eu tenho ainda 4 e 5 para falar. Vamos lá. Vocabulário da leitura poética é em grande parte metafórico, tá? Ele é em grande parte metafórico. Por exemplo, o Salmo 114, verso 4 é uma metáfora, porque fala assim, ó, os montes saltam como carneiros. Você não vê a montanha pulando para cima uma da outra. Então é uma metáfora. Então eu preciso interpretar isso aí de forma de metáfora, tá, pessoal? Não é que o monte salta como camelo
como carneiro pulando a cerquinha, né? Não vai haver monte pulando aí, monte saindo, andando pelas ruas aí. Então é uma metáfora, tá? Para comprovar a grandeza, tá? Do louvor ao Senhor, tá bom, gente? Porque outra coisa que eu preciso interpretar como metáfora: Deus é visto de modo variado, como pastor, fortaleza, escudo, rocha. Então tudo isso é uma metáfora. Eu falei figura de linguagem, mas eu errei na palavra, é metáfora, tá, pessoal? Tira essa figura de linguagem daí, é metáfora. Então Deus é visto, aqui temos que interpretar de forma metafórica, tá? Por quê? Porque, claro que Deus não é uma rocha, é a forma que o homem encontra de comparar a grandeza de Deus. A gente conhece rocha, então a gente vai comparar a grandeza de Deus com uma rocha, tá? Interpretando os textos proféticos. Bom, pessoal, saindo dos poéticos agora, eu creio que se tiver ficado alguma dúvida, você tem liberdade de perguntar, pode fazer a pergunta, tá? Pode lançar aí desafio pra gente aí, não tem problema. Participe da aula, irmão. Não fique aí, senão você dorme. Eu tô achando que você tá deitado no sofá, cochilando. Aí eu tenho que dar um grito de glória aqui pra você dar uma despertada. Mas é brincadeira, eu sei que vocês não estão assim não, tá? Então vamos lá, vamos falar dos proféticos agora. Pessoal, aqui a coisa é estreita para nós, hein? Tem muita gente interpretando os livros proféticos de forma errada. E aí, pessoal, o que vocês acham? Vocês acham que eu posso usar a história dos livros proféticos, as profecias dos livros proféticos, eu posso usar nos meus dias atuais? Quem acha que pode, fala sim. Quem acha que não, fala não. Né? Escreve aí para mim, deixa eu ver aí. Vamos participar, deixa eu fazer vocês participarem aí. Quem acha que eu posso usar as profecias dos 16 livros proféticos nos dias atuais, diz sim. Quem acha que não, diz não. Escreve para mim ver aí. Não precisa ter vergonha não, pessoal, de responder não, tá? Não precisa ter vergonha não. Então vamos lá. Bom, nós vamos entender que são 16 livros proféticos, tá? São 4 profetas maiores e 12 profetas menores. Por que maiores? Eu vou falar isso lá no livro dos profetas, mas eu vou dar só uma palhinha para vocês, para a gente entender. Por que maiores? Porque Ezequiel, Daniel foram grandes, Isaías não, porque o livro deles é maior. Não é porque eles foram melhores do que os outros, não. Tá? Porque Deus falou que eles iam ser maior, não. Né? É porque o livro deles são maior. Tá? Isaías tem mais de 60 capítulos, Ezequiel mais de 30 capítulos, Daniel também tem bastante capítulos. Então, são os profetas maiores. Tá? A Claudine diz que acha que não. Então, vamos lá, Claudine. Nós vamos chegar lá, nós vamos interpretar tudo isso aqui, tá bom? Vamos lá, a gente pode opinar aí sem medo, tá? Não precisa ter vergonha não, porque é até bom que eu vou estar sabendo aqui se a nossa aula está sendo boa ou não, se vocês estão aprendendo ou não, né? Mas não precisa ter vergonha de expor, não. Pode falar sim ou não. A Claudine já colocou aqui que acha que não. Então, tá válida a resposta dela aqui, tá validado. Então vamos lá, gente. Sem dúvida, trata-se dos textos mais difíceis de serem interpretados ou lidos com entendimento. Os livros proféticos os mais difíceis de serem interpretados. Há quem diga que interprete, o Carlos diz que sim, que pode ser usado sim. Então vamos lá. A Bruna diz que não. É isso aí, pessoal, vamos participar. Pode opinar à vontade aí, tá bom? Então vamos entender isso aqui. O Mon Wilson diz que sim. Tá empatado, 2-2, né? Tá empatado aí. Vamos empatar isso aí. Quem vai desempatar isso para nós? Em nome de Jesus aí, desempata alguém aí. Então, pessoal, para que vocês possam entender, os proféticos são os mais difíceis de serem interpretados e entendidos. Tem profecia ali, irmão, que dá nó na cabeça da gente. Então vamos entender isso aqui. Profecia, a primeira coisa que eu tenho que aprender aqui, as profecias não eram somente predições de um futuro distante. Então a primeira coisa que eu preciso aprender, que todas as profecias que foram profetizadas e escritas nesses 16 livros, não é somente equivalente para o futuro. Elas teriam seus cumprimentos nos seus dias atuais, nos seus contextos atuais. Tá? Então logo eu vou perceber que a profecia, o Amaral desempatou, 3-2 aí, pronto. Então deixa assim, vamos lá. Eu vou entender o seguinte, que as profecias, elas eram profetizadas para o povo da época. Então a primeira coisa que eu vou entender aqui, a primeira dificuldade que o intérprete tem ao encontrar os textos proféticos é porque a parte da compreensão da palavra profecia, que aparece definida na maioria dos dicionários, é prenúncio ou predição daquilo que está por vir. Então a palavra profecia, na maioria dos dicionários, significa prenúncio ou predição daquilo que está por vir.
Então, quando a gente lê um dicionário, a gente encontra essa palavra, essa definição de profecia. E aí eu pego e trago ela para a Bíblia. E penso que toda profecia ela está ligada a uma predição daquilo que vai acontecer. Não, nem sempre é assim. Tá? Nem sempre é assim. Havia profecias em curto prazo que aconteceram em curto prazo. Tá? Então vamos ver isso aqui. Muitos cristãos leem os textos proféticos atentando sempre para os fins dos tempos. É a mania, né? O mau costume de colocar todas as profecias como apocalíptica. Tá? A gente tem esse costume aqui de colocar todas as profecias, colocar uma cara apocalíptica nela. E não é assim. Tá? Nem todas as profecias eram apocalípticas. Tá? Tanto que quando a gente for estudar escatologia, o único livro que nós vamos, os dois únicos livros, vamos dizer assim, né, que a gente vai mais usar aí no que tange ao Apocalipse é Zacarias e Daniel, principalmente Daniel. Daniel até mais que Zacarias. Zacarias nós vamos fazer pouca citação, mas Daniel e Zacarias. Então vamos lá. Os profetas tinham mensagens de exortação contra a corrupção, mensagem de consolo ao povo. Tá? Então vamos lá, vou repetir para vocês. Eles tinham mensagem de exortação, eles tinham mensagem contra a corrupção e tinham mensagem de consolo ao povo. Então a profecia serve para exortar. Naquela época a profecia servia para exortar o povo, combater a corrupção e consolar o povo. Tá? O povo. Para que você possa entender acerca das profecias, tá? Você precisa, toda vez que você for ler ou pregar sobre algum texto profético, tenha em mãos um bom dicionário, tá? E um manual bíblico. Você precisa disso. Tá? Um bom dicionário bíblico e um manual bíblico. Deus abençoe o presbítero Milson Furtado, que está entrando conosco aqui. Deus abençoe o presbítero Milson, tá bom? Seja bem-vindo aí. Então tenha em mente, eu preciso ter um dicionário bíblico e um bom manual bíblico na mão para mim interpretar as escrituras. Eu ia trazer aqui, acabei esquecendo, porque cheguei em cima da hora. Como eu estou sozinho, acabou que eu cheguei em cima da hora e tal. Eu tenho um livro aqui que é o livro das profecias, tá? Interpretando as profecias. Eu ia mostrar para vocês aqui, mas acabou que não deu tempo de eu pegar ele ali. Mas enfim, tenha um dicionário bíblico, um manual bíblico para você interpretar. Olha, eles realmente anunciavam, os profetas realmente anunciavam o futuro, mas usualmente era o futuro imediato de Israel, Judá e outras nações circunvizinhas. Então todas as profecias que estão ali nos textos era para a época deles, que as profecias equivalem a um período de 300 anos só, gente. Tá? Do primeiro profeta que vai aparecer, aí, escritor, né? Que vai aparecer aí, que é Amós e Oséias. O primeiro vai aparecer aí, Amós, né? E depois Oséias, no ano 760, 734 a.C. Eles, dali para frente, até Malaquias, é um curto prazo de 300 anos. Tá? E Deus recheou esses 300 anos de profecias. Então nós vamos interpretar isso. Tá? A dimensão maior trata-se do contexto que o profeta viveu, a específica do contexto de uma única profecia. Então quando você for ler uma profecia, ou estudar uma profecia, um texto profético, leia o contexto. Entenda a geografia, a demografia, a geografia, o contexto histórico, a geografia onde esse autor estava, por que ele escreveu, para quem que ele escreveu, o que estava acontecendo na época. Nos livros de Reis, no livro de Crônicas, no finalzinho do livro vamos dizer, segundo Reis, Crônicas, os dois livros de Crônicas, você vai ver um monte de rei corrupto de Israel. E Deus não ia deixar passar barato isso não, gente. Qual era o maior pecado dos reis? Qual era o maior pecado? Casavam-se com mulheres pagãs, traziam idolatria pagã para dentro de casa. Primeira coisa, idolatria, primeiro pecado. Tá? Primeiro pecado. E o segundo pecado Jesus, me fugiu a palavra aqui. Amós e Ageu, desigualdade social. Ageu e Amós combateu muito isso aí. Desigualdade social. Então, os dois pecados principais que a maioria dos reis perversos de Israel que a Bíblia registrou cometeram: idolatria e desigualdade social. Deus não tolera essas duas coisas. Tá, pessoal? Eu não vou entrar nem comentário aqui do que está acontecendo hoje nos dias atuais, essa questão aí dos nossos dias, a desigualdade social, a má distribuição de renda, né? Deus abomina essas duas coisas, idolatria e desigualdade social. Deus abomina, tá? E ele vai corrigir isso aí muito em breve.
Então as profecias, desculpa, a profecia era para combater isso aí, tá? As profecias eram para combater isso aí. Então vamos lá, vamos entender o contexto geral das profecias. Só para vocês lembrarem que a mensagem profética ela tinha a tonalidade de exortar, combater a corrupção e consolar o povo. Então agora, o contexto geral das profecias, você vai ver no mapa 77 aí, na página 77 tem um mapa, tá? E aí fala o seguinte, o período relativo dessas profecias é pequeno. Já falei que vai de 760 anos antes de Cristo a 460 antes de Cristo, de Amós a Malaquias. De Amós a Malaquias, tá? Embora Malaquias e Amós estejam quase perto do livro deles ali, e Isaías parece como o primeiro profeta ali, mas não vamos desconsiderar a ordem aqui, tá? Amós é um dos primeiros a aparecer aí. Alguém pode perguntar, por que há um registro tão concentrado da palavra profética durante 3 séculos entre Amós e Malaquias? A resposta é que esse período da história de Israel exigia uma mediação para que o povo observasse a aliança. Deus fez aliança com eles lá atrás, com Abraão. Nós falamos dessas aqui na primeira aula, tá? No primeiro capítulo da unidade 2. Agora eles descumpriram. Lembra que eu falei do Sabaote? Lembra que eu falei do sábado, a questão do descanso? Que eles não deixavam a terra descansar, que eles plantavam, eles consumiram todos os recursos possíveis da terra e Deus puniu eles por causa disso. Imagina hoje, irmão. Estava estudando essa semana sobre a sustentabilidade. Estou estudando na faculdade sobre sustentabilidade. E é coisa terrível, irmão. Nós consumimos, assim, o consumo que nós temos hoje, os nossos pais não consumiram durante a vida deles inteira. Tá? O que nós consumimos nos últimos 10 anos, o que nós consumimos, nós eu digo em geral, tá? O que nós consumimos nos últimos 10 anos, os nossos pais, os nossos avós não consumiam em 50. Então você vê que o negócio está desenfreado, o consumismo está desenfreado, tá? E aconteceu isso lá em Israel. E Deus levantou profetas para alertar, tá? O contexto que abrange o período dos textos proféticos era caracterizado por transtornos políticos. Irmão, ó, transtornos políticos, militares, guerras desenfreadas. Judá se uniu com o país da Síria para combater os seus irmãos, e depois os seus irmãos juntou com a Síria. Ai, Jesus amado, vai gostar de uma Síria, hein? Juntaram com a Síria para combater Judá. Irmãos, o negócio ficou estreito, tá? Então a guerra era política, militar, econômica, desigualdade social, má distribuição de renda, tá? Escravidão, racismo, tá? Escravidão e racismo estavam imperando nessa época aqui. Deus puniu eles por causa disso. E também transtornos sociais sem precedentes, tá? Violência sexual, violência de todas as formas, problemas sociais, tá? Falta de moradia, má distribuição de renda, enfim. Um nível enorme de infidelidade e desrespeito para com a aliança mosaica e mudança das populações e das fronteiras nacionais. Deus mandou eles ficarem em um território, eles expandiram para fora desse território demarcado por Deus. Expandiram a fronteira, saíram da fronteira. E Deus disse, não, eu preciso consertar vocês, eu preciso colocar vocês no caminho de volta. Vocês estão quebrando a aliança, eu vou refazer a aliança. Eu quero colocar vocês no caminho de volta. E aí ele vai usar esses heróis, né? Os profetas. Em termos gerais, as profecias eram para enfrentamento de dias de grande infidelidade. Tá? Bom, você está vendo o mapa aí? Está aí dividido, ó, Israel em cima e tem uma estrelinha em Betel, que era o centro de adoração de Israel. Quando essa época aí, no ano 760 depois de Cristo, antes de Cristo, a nação já estava dividida. Dividiu. Israel ficou com 10 tribos e Judá ficou com 2 aqui embaixo. Israel colocou o centro de adoração em Betel e Judá colocou em Jerusalém, pertinho do outro aí. E aí, irmão, ficou aquele negócio, onde é que eu vou? Para onde eu adoro? E começou essa guerra, tá? A tribo do norte, chamada Israel aí, a tribo do norte, tá? No ano 760, quem foram os profetas principais dessa tribo do norte? Amós e Oséias, tá? Foram destruídos pelo rei da Síria, Senaqueribe, irmão. Leia lá, você vai ver a passagem de Senaqueribe. Ele afrontou Israel, irmão. Esse camarada pintou e bordou com Israel, Senaqueribe. A Síria, ele fez, você tem ideia do que ele fez? Ele fez o rei de Israel, Ezequias, arrancou o ouro e a prata todinha dos portões e mandou entregar de caminhão na casa dele.
E ele falou assim, beleza, me deu o ouro, me deu a prata, mas isso aqui não vai livrar vocês, eu vou atacar vocês. E no ano 722 a.C., a Síria, irmão, arrebentou com Israel. Só que o cativeiro que a Síria promoveu não foi a mesma destruição militar, tá, que Babilônia promoveu. O que a Síria fez com o Israel do norte aqui? O que ele fez com as tribos do norte? Ele trouxe migrações, ele tirou o povo de Israel da sua terra e levou para uma outra terra, e trouxe estrangeiros e colocou dentro do território israelita. E aí nessa época surgiu o que nós conhecemos como samaritanos. E aí criou-se essa briga eterna aí, né, até Jesus resolver isso, esse problema entre samaritanos e judeus. Foi por causa disso, porque estrangeiros vieram morar na terra de Israel, casaram com as mulheres israelitas, e os jovens de Israel foram levados para ir para outras terras, e aí o povo da Síria misturou o povo de Israel, coisa que Deus não queria que fizessem, eles fizeram, e aí surgiu uma classe chamada samaritano, e que o povo de Israel vivia brigando com eles. Tá? Lá no sul, aconteceu o primeiro cativeiro. Esse pessoal da Síria aqui, de 760, o pessoal do norte, foram atacados pela tribo de Judá e o país da Síria. Tira o A, não tem o A não, é só a Síria. Judá e Síria se uniu e atacou eles. Atacou eles no ano 722. Aí Deus falou assim, os irmãos estão brigando? Os irmãos estão batendo cabeça, estão brigando os irmãos? Pode deixar, eu vou permitir isso porque Israel está muito idólatra, eu vou permitir isso, só que tem uma coisa, eu prometo também que Judá vai pagar por isso. E aí, irmãos, no ano 609, as tribos do norte se juntou com a Babilônia, né? Com a Síria, né? Ou melhor dizendo, o sul juntou com a Síria, com A, e atacou o norte. E o norte se juntou com a Síria, sem o A, né, e a Babilônia, e atacou Israel. No ano 609 começou a primeira leva. Foi o ataque pior que Israel sofreu. Foi feito 3 levas, né? 609, 582, porque eu me lembro alguma coisa assim, 500 e mais alguma coisa, né? E fugiu da memória aqui. Mas enfim, quem eram os profetas do sul, os principais profetas? Isaías, Jeremias, Joel, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias. Foram destruídos por Babilônia. Tá? E pós o cativeiro, quando eles saíram do cativeiro babilônico, quem é que profetizou? Ezequiel, Daniel, Ageu, Zacarias e Malaquias. Amém, pessoal? Jesus vai falar, hein? Então vamos lá, pessoal. É muito rápido mesmo, porque o nosso tempo está esgotando aqui. Eu ainda tenho a unidade 4 aqui, irmãos. Contexto específico de profecias. Tá? Porque já falei tudo aqui, né? Por que Deus promoveu esse contexto específico das profecias? Tá? A primeira de Oséias, aí datada 734 a.C., é o público que consiste em Israelita do Norte. Por causa disso, por causa da guerra entre os irmãos, tá? E Deus puniu todas as duas tribos, a do norte e a do sul, porque eles brigaram entre si, e Deus puniu eles dessa forma, promovendo cativeiro e promovendo guerra contra eles. Tá? E para que eu possa interpretar tudo isso aí, pessoal, eu preciso conhecer os fatos, tá? Os fatos, o contexto da época. Para mim, vai numa Bíblia, quando você for ler um livro profético, vai lá na introdução do livro e leia lá data, nome, histórico, o que aconteceu. Leia lá a primeira página, é muito importante que você leia essa primeira página das Bíblias de estudo aí, dos livros proféticos, para você entender o contexto, tá, pessoal? Não tem como entender as profecias sem entender o contexto, a geografia do ocorrido, tá bom? Espero que você esteja entendendo aí. As formas literárias de mensagem profética. A primeira, tá? O leitor atento notará que algumas colações foram comuns a todos os mensageiros. Eles utilizaram de termos usuais da sua época a fim de tornar claro o oráculo do povo de Deus. Então o que eles faziam? Eles usavam o linguajar popular da sua época. Então, a primeira forma literária que nós temos aí, tá? O primeiro exemplo são os termos jurídicos empregados nas profecias. Tá? Nós vamos achar isso lá em Isaías capítulo 3, versículo 13 a 26. Isaías faz como se fosse um cenário jurídico. Tá? O réu está lá, as acusações e depois vem a sentença. Então, a primeira forma literária de usar a profecia, de escrever a profecia, de citar a profecia, era citando termos jurídicos. A segunda forma era mensagens proféticos no termo ai, que Isaías também usou muito esse termo aí, tá? Nenhum israelita, esse termo ai, pessoal, por que vai ter textos bíblicos aí
proféticos que vai sempre falar, ai de Israel, ai do povo, ai não sei de quem. Por que vai aparecer muito esse ai na Bíblia aí? Tá? Era uma palavra que os israelitas exclamavam quando enfrentavam a desgraça ou a morte, quando lamentavam no enterro. Através dos profetas, Deus faz predições da condenação final empregando o ai. Então, como era um termo que eles já conheciam, que estava relacionado com morte, enterro, adversidades fatais, né, desgraças entre eles ali, coisas ruins. Então, esse termo ai estava sempre relacionado com isso. Aí os profetas chegam dizendo, ai de ti, ai de você, ai filha de Sião, ai não sei o que. Nenhum israelita deixaria de perceber a relevância do emprego daquela palavra. Por isso que Deus fez os profetas usar o termo ai, para mostrar a seriedade da profecia. Tá? Hoje, quando a gente vai falar alguma coisa na igreja, a gente fala assim, assim diz o Senhor. Não é assim? Quando alguém quer profetizar, assim diz o Senhor. Para quê? Para dar veracidade à profecia, para dar veracidade à palavra profética. Assim diz o Senhor. Né? Então, naquela época, usava-se o ai. E por último, outro exemplo de forma literária, os profetas transmitiram a mensagem através de promessas. Tá? Essas promessas aqui, pessoal, não é promessa de um futuro bonzinho. Ah, Deus prometeu que vai restaurar. Oh, glória! Essa promessa aqui, pessoal, fala de mudança radical. Toda vez que você vê nos livros proféticos falando de promessa, quando essa promessa se cumprisse, era mudança radical. Então, promessas, anote isso aí. Promessas na Bíblia está relacionado com mudanças radicais. Não tem como falar de promessas sem haver mudanças. Ah, Deus vai cumprir. Tem hinos, né? Deus vai cumprir aquilo que prometeu. Deus vai cumprir. Beleza, mas eu vou continuar do jeito que eu estou? Não. Então, ou eu mudo de forma radical, e aí nós vamos lá em Romanos 12, a conversão, a mentalidade, a mudança de hábito, de mente, comportamento, ou eu mudo radicalmente, ou a promessa não se cumpre. Então, por exemplo, você vai ver isso na Babilônia. Enquanto o povo não mudou o jeito de pensar, durante os 70 anos, enquanto o povo não mudou o jeito de pensar, a promessa não se cumpriu. Eles não saíram. E Deus sabia disso. Você vai gastar 70 anos para mudar de cabeça aí. Então, 70 anos se cumpriu e aí eles saíram. Então, toda vez que você lê nos livros proféticos falando de promessas, são mudanças radicais. Quer ver um exemplo disso? Veja as promessas sobre o milênio. Tá? Mudanças radicais. Armas militares se transformando em ferramentas bélicas. Armas bélicas se tornando em ferramentas agrícolas. Olha pra você ver. Né? Guerras não existem. Então são mudanças radicais. Leia a Isaías, Zacarias, que fala sobre o milênio, o reino de Cristo, no milênio, você vai ver que são mudanças, vai acontecer mudanças radicais, são cumprimentos das promessas. Uma promessa só acontece o seu cumprimento quando há uma mudança radical, ou seja, uma conversão, uma metanoia, uma conversão. Tá bom, pessoal? Deixa eu ver aqui, capítulo de número 4. Vamos nos evangelhos? Ficou alguma dúvida aí, pessoal, nos proféticos? Eu acredito que não, né? Eu acredito que não, espero que não tenha ficado. Se ficou, me pergunte, que a gente vai ter o maior prazer em responder. Eu perguntei aqui se a gente pode usar os contextos proféticos nos dias atuais. Gente, eu posso usar desde que eu, antes de usar nos meus dias atuais, eu interprete o contexto original, o histórico gramatical, o original pelo qual ocorreu a profecia. Então, eu posso usar, por exemplo, Ezequiel 37 nos dias de hoje? Posso. Como mensagem de esperança. Porque Ezequiel 37 fala de uma restauração política, militar, econômica e social. Tá? E social de Israel, religiosa e social de Israel. Então, isso aconteceu pós-Babilônia. Eles saíram da Babilônia, isso aconteceu e terminou de se cumprir em 1948, quando eles se tornaram um Estado nacional, um Estado reconhecido pela ONU. Né? Todo mundo sabe lá aquele acontecimento do dia 14 de abril ou de maio, me foge a memória aqui. Tá? Então todo mundo sabe disso. Então eu posso usar esse texto de Ezequiel 37 nos meus dias? Posso usá-lo como mensagem de esperança. Tá? Deus não vai fazer nada daquilo que ele fez ali na nossa vida, porque ali está no âmbito israelita, é para o judeu, é para eles, é uma restauração nacional deles. Agora, a aplicabilidade da ação de Deus naquele texto pode se valer para mim. Então, muito cuidado ao interpretar isso, tá?
porque nem sempre é fácil interpretar as profecias, então por isso eu nem arrisco usá-las tanto, né? Por exemplo, outra, Isaías 57, né? Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Irmão, falar isso na igreja, num culto de domingo, arranca a glória de todo mundo. O povo pula, o povo salta, o povo fala até em língua estranha. Não, nenhuma ferramenta preparada contra ti prosperará. Tá falando de quem, irmão? De Israel. Porque os filisteus foi lá e tirou todos, matou os ferreiros, matou todo mundo. E eles, para amolar uma enxada, tinham que descer no país dos filisteus para amolar uma enxada. Era uma humilhação. Deus está falando, essa humilhação vai acabar. Então a aplicabilidade, a ação, a forma que Deus agiu, a aplicabilidade da ação de Deus nesse texto, posso trazer para os meus dias. Deus continua agindo como ele agiu com Israel. Aí, gente, o que eu não posso pegar é achar que toda língua que fala mal de mim, Deus vai fazer ela se encurvar e vai dobrar e vai botar fogo. Isso não vai existir, tá, gente? Essa ira aí, Jesus já nos ajudou a superar. Interpretando os evangelhos. Vamos lá, pessoal. Vamos lá que daqui a pouco o Instagram vai me derrubar aqui de novo. Embora algumas pessoas... Tá entendendo, pessoal? Eu tô na página 81 aí, tá bom? Faz sinal de fumaça aí pra mim saber que vocês estão aí comigo, gente. Embora algumas pessoas acreditem que os evangelhos são de fácil interpretação, é necessário atentar para os detalhes. Primeiro, os escritores escreveram acerca do ministério de Cristo vivendo em um contexto judaico. Não é um contexto brasileiro. No entanto, fortemente influenciado pelos gregos e romanos. Tá? Fortemente. Segundo, pelo fato de terem escrito sobre basicamente o mesmo assunto. Percebem-se algumas diferenças de detalhes que não passam despercebidos do leitor. Então vai ver algumas diferençazinhas aí dos evangelhos entre um e outro, embora a gente conheça Mateus, Marcos e Lucas como sinóticos iguais, mas existem aí as suas diferenças. Tá? Usaremos então o quê? Qual é a forma que nós vamos usar para interpretar os evangelhos? A forma histórico-gramatical fundamentalista. Quem lembra disso? A Bruna fez sinal de fogo ali, de fumaça. Isso aí, Bruna. Em nome de Jesus. Quem lembra aí do sistema histórico-gramatical fundamentalista que eu falei no finalzinho da aula de semana passada? Se você não está se lembrando, depois volte lá no capítulo 1, na unidade 1, no capítulo 5, e estude lá a forma teológico-liberal, neo-ortodoxia e o fundamentalismo. Aí você vai relembrar do que eu vou falar agora, tá bom? Então nós vamos usar aqui histórico-gramatical fundamentalista. O que é isso? É a forma literal do texto e vamos tentar entender o que se passava na mente do autor, o que ele queria dizer e o que os seus leitores da época entenderam sobre o texto. Então é muito difícil, pessoal, entender isso, né? É um pouquinho complicado, mas aos pouquinhos a gente chega lá. Vamos entender as características dos evangelhos? Ao ler os evangelhos, o intérprete observará que, embora tratem da vida e do ministério de Cristo, os escritores tiveram características particulares e podem claramente ser percebidos nos termos utilizados para os destinatários. Tá? Embora parecidos, cada um teve a sua particularidade. Então vamos entender isso aqui. Primeiro, vamos falar de Mateus. Primeiro, embora Mateus, Marcos e Lucas sejam sinóticos, vamos falar de Mateus primeiro. Como é que Mateus... qual é a forma que Mateus... O que Mateus estava querendo mostrar para os seus leitores? Para quem que ele escreveu? Primeiro, ele escreveu para o povo judaico. Povo judeu. Literalmente. O que ele queria mostrar para esse povo? Que Jesus era o rei. Que Jesus era o rei que eles esperavam. Tá? Então, para você entender isso, você vai começar a entender isso lá no primeiro capítulo. Quando ele narra a genealogia de Jesus, mostrando que ele é filho de Davi, que é filho de Abraão. Então ele está mostrando que Jesus é da linhagem judaica e ele faz parte de uma linhagem real. Então Mateus sempre vai procurar mostrar Jesus como rei. Para isso ele vai fazer citações de reino de Deus, reino dos réus, mostrando sempre a realeza de Jesus. Tá? Marcos mostrou isso? Não. Lucas mostrou isso? Não. Então é isso aí que difere Mateus dos demais evangelhos, embora não tenha sido ele o primeiro escritor do evangelho. O seu livro está como primeiro, mas ele não foi o primeiro a se escrever. Tá? Quem foi o primeiro foi Marcos. Acredita-se ser Marcos, que foi o primeiro evangelho a ser escrito, e que Mateus e Lucas usou o evangelho de Marcos como fonte. Não copiou, usou como fonte. Copiar é uma coisa, usar como centro de pesquisa
Tá? É como se desse uma olhadinha. Deixa eu dar uma folheada aqui para ver o que ele falou aqui, para me lembrar. Ele não usou a mesma linguagem, tá? A mesma, vamos dizer assim, ele não copiou de Marcos, eles não copiaram o evangelho de Marcos. Eles escreveram as suas particularidades sobre os mesmos assuntos, mas com diferenças particulares. Então vamos lá. Então Mateus mostra Jesus como rei para os judeus. E Marcos, que se julga ser o primeiro evangelho a ser escrito, João Marcos, que escreveu e acredita-se que foi narrado pelo apóstolo Pedro. Tá? Ele, João Marcos, que era servo de Paulo, e que depois Paulo nem quis muita conversa com ele, porque os dois acabou se desentendendo, ele sabia de cooperação, entendia muito de cooperação. Então qual que é o olhar que ele vai buscar sobre Jesus? O olhar de servo. E ele vai apresentar Jesus como servo humilde. Para quem que ele escreveu? Para os romanos. Os romanos, o Império Romano, gostava desse negócio de servo. Tem servos, servas à minha disposição. Então ele mostra que Jesus foi um servo. Ele mostra para os romanos verso 34. E chamando a si a multidão com os discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, que foi o tema do acampamento de vocês aí, tome a sua cruz e siga-me. Isso é papel de servo. E Marcos apresenta então para um romano que era muito exaltado, ele apresenta Jesus como servo. E esse romano exaltado, mas que se converteu ao evangelho, deveria seguir os passos de Jesus e se tornar uma pessoa humilde. Bom, Lucas escreveu o evangelho, o doutor Lucas. Esse Lucas é um evangelho com muitas particularidades, tá? Pessoal, se o Instagram me derrubar de repente aqui, você fica tranquilo, tá? O Instagram vai me derrubar aqui, você fica um minuto aí, me dê um minuto para mim reconectar aqui e a gente vai voltar para a gente encerrar nossa aula, tá bom? Não me abandona não. Até 9h30 eu encerro essa aula aqui em nome de Jesus. Então ele vai me derrubar por agora. Ele não está nem me avisando, ele está chegando, derrubando e pronto. Então vamos lá. Lucas apresenta Jesus como o Filho do Homem Perfeito. Jesus, o homem perfeito, o Filho do Homem. Então ele vai fazer várias citações do Filho do Homem. Para quem que ele escreveu? Para os gregos, que gostavam muito de filosofia, que tinha a questão do antropocentrismo, colocar o homem no centro, né, aquela coisa toda. Ele apresenta Jesus como o homem perfeito. Os gregos procuravam a perfeição. E ele diz: olha, vocês não vão achar a perfeição nos deuses mitológicos, vocês vão achar em Jesus. Lucas se difere de Mateus e Marcos porque ele era um historiador e pesquisador. Então ele se preocupou muito em mostrar detalhes, tá? Muitos detalhezinhos ele vai mostrar. Por exemplo, na crucificação, ele vai apresentar mais detalhes porque ele era médico. Então ele soube explicar sobre o olhar da medicina a crucificação de Jesus. É um negócio fantástico, gente, interpretar esses textos, tá? É fantástico. E João, que não está classificado como sinótico, mas João, pessoal, tem uma particularidade muito tremenda, porque é o amigo de Jesus, o que deitava, que dormia sobre o discípulo do amor, que se inclinava no peito de Jesus, né? Ele apresenta Jesus como Filho de Deus para os judeus e outros. Então o livro de João vai ser mais no nível universal, um pouquinho mais a nível universal, vamos dizer assim, né? Não que se classifique assim, mas um pouquinho mais universal. Então ele apresenta Jesus como Filho de Deus. E como é que ele mostra isso? Lá no Evangelho de João, capítulo 1, verso 1 a 14. E no finalzinho, ele apresenta os milagres de Jesus. João capítulo 20, verso 30 e 31, ele fala assim, ó: Jesus, pois, operou também em presença dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Então ele apresenta Jesus como Filho de Deus. Então, pessoal, se você entendeu isso aqui, se você conhece que Mateus apresenta Jesus como Messias, Marcos como servo humilde, Lucas como Filho do Homem e João como Filho de Deus, você vai ter facilidade em interpretar os evangelhos.
e vai ter muito mais facilidade em pregar os evangelhos, tá bom, pessoal? Vai ter muito mais facilidade em pregar o interpretar isso de forma literal. Você não vai arrancar o teu olho. Jesus não mandou você arrancar literalmente o seu braço. Isso é automutilação. Isso quem fazia eram os deuses, os pagãos, né, de Baal, os adoradores de Baal. Só que Jesus está usando uma metáfora, uma figura de linguagem. Ou seja, ele está chamando a pessoa à responsabilidade. Chamando, se está te atrapalhando, é mais ou menos isso aqui, pessoal. O camarada bebe. Aí Jesus libertou ele da bebida. Só que o caminho do trabalho dele, ele quer passar tem que passar pela rua do bar onde ele ficava. Você acha que ele vai ser capaz de resistir? Ele acabou de vir para a igreja, está se libertando da bebida, da cachaça. Aí todo dia para ir para o trabalho ele passa na mesma rua onde está o boteco, onde ele ia todo dia. É claro que ele vai cair na bebida de novo. Então o que Jesus está dizendo para ele? Olha, se isso aí te atrapalha, passa pela rua de cima, meu amigo. Vai para a rua de baixo, anda 2, 3 quarteirão para cima, dá uma volta na cidade, mas não passa em frente a esse bar aí, que isso vai se complicar a sua vida. É isso que Jesus está querendo dizer, pessoal. Tá? Então a gente precisa entender e interpretar essa forma textual aí, tá bom? Vamos falar do evangelho paralelo? Vamos falar do evangelho paralelo? Compreendendo de forma horizontal. Para que você entenda o paralelismo dos evangelhos, você tem que olhar o evangelho com um olhar horizontal. Tá? Horizontal. Para isso, meus queridos irmãos, na página 84, você vai ver aí que tem um quadrinho de comparação. Tá? Há um quadrinho de comparação na página 84 que o autor nos faz aí para nos mostrar como a gente vai enxergar os evangelhos de forma horizontal. Tá? É de suma importância que o leitor consiga ver os textos dos evangelhos de forma horizontal. O fato de existirem 4 livros do mesmo assunto no cânon significa que não devem ser lidos totalmente isolados. Ou seja, toda vez que você for pesquisar sobre uma história em Lucas, lá sempre vai ter uma referência. Mateus está em capítulo tal, Marcos está em capítulo tal, João está em capítulo tal. Então leia. Leia o Lucas, leia também os demais. Compare as histórias. Tá? Leia o que Mateus falou sobre a mesma história, leia o olhar de Marcos, leia o olhar de João sobre a mesma história. Isso é olhar de forma horizontal. Quando o intérprete estabelece uma relação entre os evangelhos, é impossível acreditar que foram obras escritas independentes umas das outras. Basta ver o alto grau de semelhança verbal entre Mateus, Marcos e Lucas nas suas narrativas. Aí ele vai falar o seguinte: Stuart fala para nós que uma estatística mostra que uma porcentagem de concordância de Mateus com Marcos é de 59%. A concordância entre o Evangelho de Mateus e Marcos é 59%. De Mateus com Lucas, 44%. E Lucas com Marcos, 40%. Então, pessoal, é claro que ambos usaram o Evangelho um do outro como fonte de pesquisa. Não é cópia, não é plágio, é fonte de pesquisa, tá? É fonte de pesquisa. O Instagram vai me derrubar aqui, pessoal. E nós vamos continuar falando do quadrinho, tá? Assim que ele me jogar derrubar aqui, corre, bebe água, vai no banheiro, volta pra gente terminar, tá? Pra gente terminar. E eu vou falar aqui das epístolas e a gente encerra essa noite dando glória a Deus aí. Então veja no quadrinho aí as comparações, ó. Mateus 24, 15 e 16. Quando, pois, virdes? Marcos falou, quando, pois, virdes? Lucas já falou diferente. Quando, porém, virdes Jerusalém sitiada de exércitos, sabei que está próxima a sua hora, né? Sua hora. Outra coisa que eles usam aí, ó. Mateus, a abominação. Quando virdes, pois, a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel. Marcos fala assim, ó. Quando, pois, virdes a abominação da desolação. Ou seja, Mateus teve uma revelação maior. Tá? O Instagram vai me derrubar aqui. Pessoal, eu vou esperar o Instagram me derrubar aqui pra gente voltar a falar dos quadrinhos aqui pra gente encerrar, tá bom? Então levanta aí, corre lá, bebe água, vai no banheiro, volta pra gente encerrar, tá bom? Ó,
Em nome de Jesus. E aí daqui a pouco eu dou o terceiro recadinho para você aqui, tá bom, pessoal? Vamos lá. Corre lá, dá uma descansadinha, estrala